Olá, pessoal. Hoje com um assunto super especial. Hoje a nossa querida terapeuta sistêmica Angélica aceitou nosso convite para falar sobre constelação familiar. Oiê! Tudo bem? Tudo ótimo! Que saudade! Pois é! Então, Angélica, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre você. E aí você pode engatar com a primeira pergunta, o que é constelação, né? É um prazer imenso estar aqui junto com a Elaine, que é uma pessoa muito querida no meu coração. Desde o início dessa minha jornada na constelação familiar, ela foi uma peça fundamental ali para me dar coragem, para eu seguir meu rumo. Eu espero hoje poder, pelo menos, conseguir desmistificar minimamente o que é essa tal dessa constelação familiar. Eu sou a Angélica Santos, eu fiz uma transição de carreira. Tradicionalmente, eu sou formada em engenharia de produção mecânica. E aí eu conheci as constelações familiares, me formei e sabe quando você sente que é a sua missão de vida e aquilo é mais forte do que qualquer outra coisa? Então foi aí que eu decidi que eu ia viver para isso e é assim que eu estou fazendo, já vai completar 3 anos. Graças a Deus e a todos vocês, né? E a essa ferramenta maravilhosa. Com relação à pergunta que não quer calar, o que são as constelações familiares? Tem gente que acha que é coisa de astrologia, signo, porque devido ao nome, né? Não facilitaram pra gente nessa questão do nome, né? Mas Verdade. eu vou fazer até uma analogia que muitos dos terapeutas conhecem, que é o seguinte: se alguém não conhece o mar, o oceano, e aí você vai até o mar, pega um balde d'água e traz para aquela pessoa e tenta explicar o que é o oceano para ela. Explicar a constelação é basicamente isso. Não tem como, por mais que você tente explicar com detalhes, a pessoa não é capaz de imaginar e de idealizar, digamos assim, o que são as constelações só por palavras, né? Por isso que a gente fala que o melhor é você sentir no seu corpo, experimentar isso. E eu mesma dou o relato de quando eu fui fazer a constelação, você estava junto, né, Elaine? Que eu falei, nossa, essa terapeuta tá fingindo, pagou para todo mundo É isso aí. mesmo. Não é possível Tem que que esse pessoal tá sentir. chorando tanto. Que terapia é essa? Porque é essa sensação mesmo, sabe? De que não é possível, você fica abismado. E aí é uma coisa tão simples que aí você, quando é um workshop, né? Você fecha o olho, abre o olho e tá ali sentindo, amando, chorando com pessoas completamente desconhecidas. E eu costumo dizer que é como se eu tivesse chegado na Idade Média e tentasse explicar o que é o Wi-Fi com o celular na minha mão. Né? Com certeza eu iria para a fogueira, porque seria bruxaria e essas coisas. Então, a analogia que eu faço também para explicar o que são as constelações é como se fosse uma tecnologia que nós ainda não temos total domínio sobre ela, né? Temos boa parte disso, mas a gente ainda não sabe qual é a extensão que isso vai chegar um dia. Já está no Poder Judiciário, a Justiça Federal Brasileira já aceita. Então, assim, em todas as empresas também estão abrindo as portas para essa terapia, para ver como funciona o marketing do produto. Então, assim, não está tendo barreiras, né? A gente está indo cada vez mais, e porque todo mundo que conhece se encanta. E todo mundo conhece como uma terapia, né? Mas a constelação familiar, ela é uma filosofia de vida aplicada. Que é uma filosofia de vida aplicada. É como se você tudo que você fizesse na sua vida, você passa a ver através das constelações. A gente brinca que é como se você ganhasse uma lente de contato sistêmica e aí a gente começa a ver o mundo através disso, através da nossa lente de contato sistêmica. Foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hering, e esse alemão, ele faleceu agora em 2019, mas ele viveu até os 94 anos, se eu não me engano, disseminando constelação pelo mundo, assim.
Então, assim, ele já foi indicado ao Prêmio Nobel, ele já foi para diversos países, já escreveu centenas de livros. Bert Helling, antes dele ser o famoso Bert Helling pelas constelações, ele era um missionário católico. E aí ele estava na tribo Zulu, catequizando, digamos assim, as pessoas daquela tribo lá na África. E aí ele identificou, durante esses 15 anos que ele passou lá, uma dinâmica muito diferente do que acontecia naquela tribo, do que a gente tem na nossa sociedade atual. É como se lá a harmonia fizesse parte da tribo, sabe? Então aí, o que Deus inspirou ele, eu costumo dizer? Que existiam algumas leis que regiam aquela tribo, e essas leis atuam sobre qualquer ser humano que conhece as leis, ou um ser humano que não tem noção do que são essas leis. Todo o trabalho das constelações, ele é regido pelas 3 leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, essas 3 leis, elas atuam na nossa vida, a gente conhecendo elas ou não. E tem mais um quesinho aí, que aí é o que desperta muita curiosidade das pessoas. Essas leis, elas atuam na nossa vida, mas de uma maneira sistêmica. Por que sistêmica? Ela se expande, digamos assim, para os nossos familiares, as pessoas que fazem parte do nosso sistema. Então, são até 7 gerações atrás da gente, afetam na nossa vida atualmente. Então, é como se todos os problemas que a gente passa na nossa vida tivessem um emaranhamento sistêmico, que aí começa um vocabulário todo de constelação. Esse emaranhamento sistêmico afeta a nossa vida. Quando você tem acesso a essa ferramenta, o que você descobre, né? Você descobre que às vezes você fale porque você está vinculado a um antepassado seu que também passou por isso, ou porque ele foi viciado em jogo. Também tem a questão de relacionamento amoroso. Por que eu não consigo me dar bem? As famosas mulheres que têm o dedo podre. Dentro da visão sistêmica tem um motivo para isso. Então, assim, todo problema que um ser humano tem na vida dele, seja num âmbito profissional, familiar, pessoal, que seriam os relacionamentos, e até mesmo o financeiro, eles acontecem devido a essas leis não estarem sendo respeitadas por essas pessoas. Tem toda essa explicação do porquê que elas funcionam, que aí eu até criei um texto. Muita gente tem dúvida se é espiritual a constelação. Eu também tinha muito essa dúvida, mas na verdade não é. O que acontece é que existe um físico chamado Rupert Schaeffer, depois vocês podem pesquisar, que ele comprovou que existe uma consciência externa que rege em todas as criaturas do mundo. Que aí ele tem até uma experiência, que é a experiência do 100º macaco. Então, essa consciência coletiva é o que a gente chama de consciência familiar, digamos assim. E ela rege as nossas decisões. E ela atua no nosso subconsciente. Então, todas as decisões que a gente faz na nossa vida, independente da gente ter consciência ou não, antes de tomar a decisão, nós vamos lá, consultamos esse sistema familiar, essa alma familiar, e decidimos o que é melhor para nós. Então, assim, às vezes você... eu decidi que eu tenho muitas crenças, você sabe como funciona essa questão das crenças. Eu tenho muitas crenças que veio da minha mãe. A gente está no processo de autoconhecimento e descobre que a família, por exemplo, acha que quem é rico não entra no reino do céu. E aí, o processo de autoconhecimento identifica essa crença. Peraí, eu cresci ouvindo isso. Então, eu quero mudar isso. Eu não quero mais ser assim. Eu entendo que isso é uma crença que veio do passado e eu quero sair disso. Só que, racionalmente, você até pode estudar finanças, fazer alguma coisa, a terapia com psicólogas mesmo, depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Só o que acontece sistemicamente falando? Quando você toma a decisão de não ser como as pessoas da sua família, você está infligindo uma lei, que é a lei do pertencimento. É como se você estivesse indo contra a todo o seu clã, a toda a sua família, a todo o seu sistema. E o preço a se pagar disso é muito insuportável quando você não faz a constelação propriamente dito. Porque é como se você estivesse dizendo, é o seguinte, até aqui vocês fizeram o que fizeram e não foi bom para mim. Então eu vou sozinho. E quando você vai sozinho, é como se você cortasse a árvore, tirasse as raízes dela. E aí você não tem força para quebrar essa crença sozinho.
E aí a gente vem com Entendi. essa questão das frases de solução e tudo, e todas as terapias que envolvem a constelação familiar, porque não é uma só terapia. A gente tem o psicodrama, a gestalt, então são Uhum. várias coisas, várias ferramentas da própria psicanálise que a gente utiliza dentro da constelação e gera esse movimento de conseguir introduzir novas informações nessa alma, nessa consciência familiar. E o mais legal disso, Elaine, é que quando a gente introduz essas novas informações através de todas essas técnicas que se utiliza dentro de uma constelação, essas novas informações entram para os nossos descendentes. Então a gente Uhum. consegue limpar energeticamente e introduzir novos caminhos, que aí entra uma teoria do Brian, né? Que aí é a teoria do multiverso, e aí a gente implanta novas informações para que os nossos descendentes, nossos filhos, netos, tataranetos, não precise passar por aquilo que a gente passou. Isso como Libertador, né? é libertador. Isso na questão até financeira e até mesmo alguma coisa física, né? Tem muitas doenças físicas que a gente vê que vem de geração para geração, a diabetes, a hipertensão. Então, tudo isso dá para se constelar. E aí, com a constelação, a gente amplia, a gente visualiza o que está se passando dentro daquele sistema familiar. E aí, a gente consegue tratar essa questão através Nossa, desse campo morfogenético, né? Que aí a gente aí entra um pouquinho aquela questão da física quântica, que hoje em dia está na moda, tal, mas tem a uhum. teoria, o experimento da dupla fenda, que aí analisaram que quando a gente observa uma realidade, ela muda a direção dela e ela não se comporta mais como estava premeditado. Então, esse experimento da dupla fenda é exatamente a constelação na prática. Quando você para e vou ver o que está acontecendo aqui, qual é a dinâmica que está fazendo eu não ter um relacionamento amoroso. Você muda o destino, literalmente. Então você introduz uma informação nessa consciência familiar que gera novos caminhos para sua vida. Eu chamo de efeito consciência plena. Que aí, uma vez que a lição foi aprendida, não tem mais por que ter a questão, o problema, ou a dor, ou a doença. Nossa, com certeza. Até o Fernando mencionou aqui. Agora eu resolvo o meu problema de hipertensão. Olha só. Imagina? Então, hipertensão, então, é super familiar, né? Diabetes, tem o próprio câncer, infelizmente, tem uma questão familiar, né? Muito. Procura, até as emoções são parecidas, né? Do irmão, da mãe, é tudo muito sistêmico mesmo, muito igual. Me diga uma coisa, então, por exemplo, se eu for constelar uma questão, digamos, financeira, e às vezes acontece, mesmo sendo financeiro, tem um padrão familiar. E Isso. aí você disse que eu liberto, por exemplo, o meu filho de ter esse padrão de questões financeiras. Mas eu também, o meu irmão e os pais, como que funciona essa questão toda? Você pode só falar um pouquinho Tá. disso? É uma coisa bem interessante, porque a maioria das pessoas que constelam, elas dão um feedback de que as pessoas que estavam na constelação, então, assim, entre os papéis, né? Então, minha mãe, meu pai, meu irmão, e aí essas pessoas que são vistas dentro desse campo, elas também geram uma mudança. Então, do nada, a sua mãe meio que veio conversar com você sobre aquilo, aí cai uma foto no seu colo, e isso vai gerando novas possibilidades para essas pessoas. Só que assim, se elas vão ter resultado nesse âmbito familiar, depende delas. Por quê? A Ai, primeira lei da constelação é da hierarquia, né? Então, tá. assim, você limpa para os descendentes, para quem vem depois de você. Isso é 100%. Quem veio antes de você depende de um movimento livre-arbítrio dessa pessoa em querer mudar aquilo. Gera uma Abre um campo, consciência. pelo menos, de consciência. Elas têm, Sim, passam a ter consciência, mas é o livre-arbítrio de aceitar ou não. Aham. exatamente. E aí ela, digamos assim, que você entra para essas pessoas que nasceram antes de você como um exemplo a ser seguido. E não mais Legal. como alguém que está se excluindo, querendo ser diferente, né? Você entra com uma inspiração para dar novas opções para essas pessoas. Nossa, muito legal. É muito legal. A gente fala que Muito. utiliza da ciência factual e da ciência, aquela que a gente só testa, empírica mesmo, né? Então, assim, é com base nos fatos. Então, você precisa viver
para você ter a comprovação. Mais do que nunca, a gente está no momento da humanidade em que a gente tem que sentir e não só racionalizar. É um movimento natural, por isso que tem tantas terapias integrativas que estão dando resultados muito maravilhosos. Hoje mesmo eu fui alertada por um grupo que a constelação familiar ela está sendo vista pela uma petição para que ela seja só quem atue com ela sejam os psicólogos. Então, a gente já vê que está tendo um movimento aí, porque antes o órgão que cuidava dessa questão do registro dos psicólogos, eles não aceitavam constelação. Então, se fosse psicólogo, você não poderia constelar, ou pelo menos não poderia anunciar. Agora que está tendo todo esse movimento, que é uma coisa muito verdadeira, já entra uma nova opção aí de querer que se feche para que não tenha muitas pessoas atuando. Que eu acho positivo, mas que não era um querer legítimo do criador, que é, nesse caso, o Bert Helling. Ele disse que constelação tem que ir para o mundo, porque todo mundo tem que ter acesso. Essa é a grande sacada, digamos assim, da constelação, né? Todo ser humano tem que passar pelo menos por uma constelação na vida, para que os movimentos da alma sejam levados em consideração ao se tomar decisões. Eu vou trazer uma pergunta que veio com relação à interferência de uma criança, por exemplo, que ela cresce sem essa imagem do pai. Tem a A referência. imagem que você diz assim, isso, sem a presença. Como que fica com relação à constelação familiar? O que acontece? Por que tem esse nome de constelação familiar? É como se o nosso núcleo familiar, mãe, pai, irmãos, tios, todo mundo do nosso sistema, essa galera aí, fosse a nossa forma de enxergar o mundo. Então, assim, existem etapas dentro dessa visão sistêmica, durante o período gestacional, de 0 a 7, de 7 a 14, dos 14 aos 21. E aí a gente vai para o mundo. Então, até esse período dos 14 anos, esse sistema familiar, ele vai ser tudo o que a gente vai enxergar no macro, que é o nosso mundo. Cada membro desse sistema familiar vai ter uma ligação com a forma que a gente vai para o mundo. Então, a questão do pai, tá? Eu vou te explicar um pouquinho. O pai é simplesmente o mundo. É sobre os ombros do pai. Exatamente. É sobre os ombros do pai que qualquer ser humano olha o mundo. Então, se a pessoa não tem uma visão positiva do pai, vou dizer uma visão positiva, tá? Porque sabe aquela história, que a única coisa que você muda no outro é a forma como você enxerga ele. Então, se a pessoa não tem uma visão positiva do pai biológico, vale lembrar, tá? Que dentro da constelação é sempre sanguíneo, é a questão biológica da coisa. Assim, você pode ter tido um pai que te abandonou e tem um padrasto que te supriu em tudo. Mas isso, dentro da visão sistêmica, vai ter um impacto na sua vida. Então, o pai é o mundo. O Bert Helling tem umas frases assim pra gente não esquecer mesmo. Então, é sobre os ombros do pai que as pessoas vão ao mundo. Por que isso? Porque nós que somos mães, e isso você vai ver se vai fazer muito sentido para você. Se nós pudéssemos, nós colocaríamos nossos filhos numa bolha. Não dá essa sensação de, eu vou proteger? E aí, quando você tem essa figura paterna, você percebe que pai se cair, levanta, tem que se virar, você tá mimando demais esse menino. Exatamente por isso, porque o pai empurra pro mundo e a mãe não. A mãe, não, eu sou seu mundo, você não precisa de mais nada. E além disso, eu costumo dizer que a mãe, ela protege o filho do mundo e o pai protege o filho dele mesmo. Em que sentido? Quando você tem um pai forte, você não se vicia em nada. Então, questão de cigarro, bebida, droga. Quando você tem um pai forte, você como mulher, quando um homem grita com você, você não. Então, você não entra em relacionamento abusivo quando você tem um pai forte. E então, tudo isso, inclusive a questão do dinheiro. Muitos terapeutas que eu conheço dizem que dinheiro vem de mãe. Gente, não vem de mãe. O Bert Helling, ele é bem claro nesse sentido. Mãe é prosperidade e pai é dinheiro. Porque se você ganha 60 mil reais e torra 60 mil reais todo mês e cai no lis, você tem prosperidade, mas você não tem dinheiro. Então você tem uma mãe forte, mas tem um pai fraco.
Então tem toda essa Interessante. dinâmica aí. Então, pai, pelo que eu percebo na constelação, minimamente o impacto dele é isso: vício, dinheiro e se expressar para o mundo. Que seria, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, mas eu me saboto, eu tenho vergonha de me expressar. Eu vou trabalhar internacionalmente, eu não me julgo tão boa quanto as pessoas me enxergam. Então, isso é uma pessoa que a gente chama de pai que tem um pai não tão forte dentro dela. E para as mulheres, quando você tem um pai fraco, você aceita relacionamentos abusivos, que as pessoas gritem com você ou até mesmo chegue às vias de fato, que seria a violência. Nossa, que incrível. Bom, eu vou aproveitar então que entramos nesse tema. Eu vou dar meu depoimento que você conhece. Então, o Breno, eu tenho um filho de 19, vai fazer 19 anos, adolescente. Então, ele teve uma questão com o vício, com álcool. Não é, Angélica? Acho que ela vai lembrar. Então, foi uma fase muito difícil. Acho que bem uns 2 anos ou mais, eu acho. É, foi bem no E aí primeiro nós ano. recebemos constelar e foi incrível, porque dentro da constelação, a Angélica talvez saiba explicar um pouco melhor do que eu, mas nós trouxemos a aproximação do pai e o pai conseguiu uma aproximação maior, assim, vamos dizer assim, ter a força para poder essa representatividade. O que eu posso dizer hoje como consequência, em questão de dias, a questão do vício foi Isso. resolvida. Em 4 dias Oi? teve um movimento, né? Foi uma coisa muito rápida. E o que é mais legal é hoje o relacionamento dos dois. É incrível, eles saem para correr juntos, eles conversam quase sempre, quase todo dia, toda semana, eles almoçam juntos, eles não tinham essa relação muito estabelecida, né? Então deu força para esse pai, e, consequentemente, o Breno hoje tem ficou bem resolvida essa questão para ele, né? Então, assim, eu vou saber explicar o que houve ali na constelação em si, mas como um depoimento foi incrível para mim. Lógico, eu constelei várias outras coisas, mas como a gente falou do tema, né? Não tinha como eu É. não falar. Até mesmo porque pode existir alguma pessoa, alguém que esteja aqui, né, na live, né, Angélica, e pode estar passando por isso também, uma mãe, enfim, ou conhece alguém, e o que eu posso dizer é que dá super resultado. E a Angélica vai explicar melhor que uma mãe pode constelar para o filho. Então, o Breno, É, óbvio que não está presente como adolescente, sabe como que é, né? Fiz para essa ele. questão de um ser humano constelar por outro. É bom a gente deixar claro. Inclusive, vale lembrar aqui, É. gente, se você lembrou de alguém, clica nesse aviãozinho aí, encaminha para a pessoa que quando o solo tá fértil, a gente joga a semente e cresce. Às vezes, fazendo É verdade. esse direcionamento da live para alguém que você lembrou, talvez transforme a vida da pessoa com um pequeno gesto. Então, se sentir no coração, faz isso que talvez dê certo. Eu vou explicar um pouquinho essa questão de constelar por outro ser humano. Como eu disse, são sistemas. Então, assim, uma mãe, você concorda que ela é o motivo da existência daquela vida. Então, o único ser humano que consegue constelar por outro ser humano é uma mãe ou um pai. Só que existe a questão que você, como terapeuta, né, Elaine, você sabe disso, é o livre-arbítrio. Muitas pessoas querem constelar um filho marmanjo, 30 anos, sabe assim? É o livre-arbítrio dele. Ele quer ter essa vida, né? Então, assim, você não tem mais força para interferir na vida dessa pessoa. Agora, se é um ser humano que ainda está com menos de 21 anos, que é como eu citei, que ele ainda não está completamente para o mundo, eu, Angélica Santos, deixo uma mãe constelar. Porque a Sim. maioria das vezes, as questões que estão impactando a vida daquela pessoa vêm justamente dessa mãe. A forma como ela enxerga o pai, a forma como ela criou Sim. ele, e vice-versa, né? O pai também tem esse poder de constelar. Então, o único ser humano que Sim. pode constelar por outro é uma mãe. E aí tem uma questão assim: muitas pessoas, não são poucas, mas eu não posso constelar pelo meu marido? Não, você não tem esse poder. Aí, porque homens, eles são muito, muito céticos. Então, assim, para o homem vir constelar, a vida dele já tá lá no pior lugar onde ele queria. Aí ele vem constelar. É quase isso. Poucos deles, assim, vêm antes.
Então, assim, muitas mulheres falam, meu marido tá desempregado, eu não posso constelar por ele. Eu enxergo que é problema na família dele. Gente, não, você não pode. Se tiver alguma terapeuta fazendo isso, ela está indo completamente contra as leis do Bert Helling. Primeiro de tudo, já fica a primeira dica aí, né? Você vai estar infringindo uma das leis da constelação, que é a questão do pertencimento. Você não pertence ao sistema do seu marido, então você não tem que trazer, você não tem força suficiente para introduzir novas informações. E se você quiser lá, ai, meu irmão tá drogado, minha mãe, ela é muito doente, eu preciso constelar. É a lei da hierarquia. Você veio depois dessa mãe, você não tem força para introduzir novas informações para essa mãe. Então você está sendo, digamos assim, hipócrita. E se você é uma terapeuta que está indo contra as leis para atender uma pessoa que não se enquadra nesses requisitos. Então, somente mãe, somente pai constela por filho. De resto, não dá mesmo. Muito legal. Só tem um detalhe que eu me lembrei agora, eu acho que os papéis ficaram melhores definidos, né? Porque eu acabava cumprindo o papel de pai e me senti muito mais leve depois da constelação, porque o pai conseguiu assumir a posição de pai que talvez eu não deixasse ele assumir. Sim. Então ficou leve para mim, consegui muito mais ser mãe como eu gostaria. Então ficou bom para todo mundo. O pai conseguiu se posicionar como pai, ele como filho ficou preenchido das duas formas, né? Então eu só gostaria de enfatizar isso, porque às vezes alguma mãe que é solteira como eu fui, como eu sou, também pode ter uma questão que é bom deixar, né, bem resolvida para a gente e também para a criança. Esse sentimento de que tirou um peso das minhas costas é muito natural de sentir na constelação. Porque esse peso, essa pressão psicológica que a gente sente, vem dessa questão da hierarquia. Porque às vezes você está sendo um outro papel que não é seu, que não lhe cabe. Quando você está sendo mãe dos seus irmãos, pai dos seus irmãos, você não está inteiro no seu papel. Você não está vivendo o seu momento presente. A gente tem toda essa questão e que não deve acontecer. De inverter os papéis, de tomar o papel. Então, o sentimento que dá depois de uma constelação é esse de, nossa, pela primeira vez eu estou sendo eu. Pela primeira vez parece que o mundo não depende de mim para tomar decisões. E é isso, eu sou só filha, é uma frase sistêmica. Eu sou só mãe. Então, eu como eu disse, é uma forma de ver a vida. Então, quando eu vejo um filho falando, mãe, feliz dia dos pais, eu me entristeço de uma maneira, sabe assim? Eu enxergo a dor daquela mãe, enxergo a dor daquele filho, mas eu também enxergo a dor daquele pai. E eu sei do impacto disso. Porque a mãe acha que está fazendo uma grande coisa em assumir esse papel, quando na verdade não. Ela está enfraquecendo o próprio filho, literalmente. Isso para mim foi um super ensinamento, gratidão. Bom, alguém perguntou se eu fui no lugar do meu filho? Sim, eu abri a constelação por ele não pôde estar presente porque adolescente é difícil mesmo. Naquela época ele não queria e eu fiz por ele, aí tivemos outras pessoas para constelar, para representar, tá? Angélica, uma pessoa perguntou: e se o pai não está mais vivo? Gente, uma coisa que eu ensino muito para minhas clientes: o seu pai não está mais vivo no plano físico. Se você é cristão, acredita na eternidade, o seu pai está em um outro plano. Você continua nutrido desse pai mesmo depois da morte. Você vai constelar qualquer coisa. A única regra nesse caso é que tem que ter passado 6 meses da morte. Meu pai faleceu, eu quero tratar uma questão de dinheiro. Eu faço uma pergunta: seu pai é vivo? Não, morreu. Há quanto tempo? Há 3 meses. Não dá para constelar. Mas por que que não dá? Porque os seres humanos, eles precisam passar por ciclos. E o ciclo da morte, do luto, é uma fase de um aprendizado, assim, gente, que não tem igual. Não tem. Você nunca vai conseguir, na teoria, viver algo como um luto. Então, o luto, que é uma frase do Bert Helling, tem que ser vivido. E por esse motivo, não se pode constelar antes dos 6 meses, porque você precisa sentir essa dor. Você precisa aprender as lições que o luto traz. Então, a gente tem esse período de 6 meses para constelar. Passado o período de 6 meses, esse pai morreu, você pode tratar qualquer questão, mesmo que seu pai tenha morrido há 50 anos, como já aconteceu. A gente traz
a referência, a figura, o papel que ele representava para você com uma pessoa, um personagem, e é impressionante. E é uma delícia constelar. Porque você enxerga no rosto da pessoa o seu pai mesmo. Eu mesmo já tive a oportunidade de constelar o luto do meu pai. Para mim foi um divisor de águas, assim. E um abraço delicioso, assim, você poder passar por essa experiência com alguém que já faleceu. Eu particularmente acho que é uma das mais emocionantes. Vou falar a próxima questão, porque essa parte de pai, eu acho que iríamos também mais umas 2 horas, né? Ter desses pais. Bom, a outra pergunta é sobre a constelação e obesidade. Se a constelação pode ajudar, se tem alguma questão, enfim, só me colocaram isso, constelação e obesidade. Aí você pode escolher. Qualquer coisa que te incomode, dá para constelar. Qualquer coisa. Se a obesidade está te incomodando, ou até mesmo sobrepeso, que não chega a ser uma obesidade, dá para se constelar. Então, assim, eu não consigo dizer que não é cara crachá, gente, porque eu tô falando isso, é isso que veio para você. Não. Por isso que cada ser humano é um indivíduo, a gente precisa abrir o campo, ver o que está atuando ali. Cada ser humano tem uma história, a gente necessita abrir o campo morfogenético, ver o que aconteceu naquela família, para saber o que está trazendo aquela obesidade. Mas de via de regra, digamos assim, a obesidade mesmo, não o sobrepeso, ela está vinculada a irmãos. Irmãos que não nasceram. Tá? É como irmãos se que não nasceram. Irmãos que não nasceram. Ou porque foram abortados, ou porque são os natimortos, né? Que aí eles estavam para nascer e acabou acontecendo alguma coisa, ou morreu muito pequeno, né? Muito criança. Muita coisa também acontece quando a pessoa era para ser gêmea e um dos nenéns não vem. Uhum. Isso também gera obesidade, que é como se você estivesse comendo pelo seu irmão. Entendi, muito interessante isso. E a constelação e a fibromialgia? Fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença muito recente, inclusive. Muitas mulheres têm fibromialgia, né? Uma doença tipicamente feminina. E se você for analisar essa questão da fibromialgia, tem uma questão da mitocôndria, que é a nossa célula, e essa célula a gente pega de mãe, DNA de mãe. Então, se você analisa a mitocôndria de um ser humano, você chega aos primórdios ali daquela questão do feminino. É sempre do lado materno. A fibromialgia, ela vem na maioria das vezes, mais uma vez, né, gente? Tudo é relativo de acordo com a sua história. A fibromialgia, ela tem gatilhos. E na maioria das vezes é quando você tá cuidando do outro. Pelas constelações que eu já vivi com esse tema. É como se você estivesse cuidando muito do seu pai, muito da sua mãe. E isso acaba te causando dores no corpo inteiro. Excessivo com os entes queridos, é isso? Isso, digamos que seria isso nas que eu vivi. Aí teria que ver se já não vem da sua mãe, porque às vezes a sua mãe já tinha fibromialgia e ela não tinha o diagnóstico, entendeu? E aí isso aconteceu porque a bisavó era assim. Então pode ser uma coisa bem lá de trás. Não foi somatizado por você. É uma coisa das suas mulheres, do seu sistema. Entendi. Tem uma doença feminina. Uma questão mais feminina, né? Agora tem uma outra questão. Tem uma pessoa que me perguntou o seguinte: a constelação e a questão de deficiência intelectual, o autismo, o déficit de atenção, enfim. Como uma pergunta ficou um pouco solta, veja a melhor forma de você responder. A gente tem que analisar qualquer que seja a patologia física na pessoa, o que ela causa quando se fala de constelação. Uma dificuldade de aprendizado, né? Vamos dizer assim. E o que isso causa? Você não consegue ter um conteúdo suficiente para conseguir, por exemplo, uma carreira. Então, a carreira na constelação vem de mãe. Então, eu diria que tem alguma questão do lado materno a ser vista nessa criança. Agora, a questão do autismo. O autismo, você e eu, né, Helene, sabemos isso mais do que ninguém, que a humanidade está passando por um processo de novas almas, né? A gente está querendo aí fazer essa transição planetária, que todo mundo que está desperto para essa questão de evolução, de consciência, sabe disso. Muitas constelações que eu já presenciei de autismo vêm falando sobre isso, de que o autista é como se fosse uma remessa de alma
que, digamos assim, quem acredita no Criador de tudo que é, né? Tivesse um plano para que nós pudéssemos evoluir através desses seres. Por isso que eles têm, digamos, um dos 5 sentidos muito aguçados. Eles não gostam muito de apego, que se você for analisar os grandes avatares do mundo, por exemplo, um autista não gosta de apego, né? De conexão, de abraço. A fonte de todo mal é o apego, já dizia o Siddhartha Gautama, que é o Buda. Então aí a gente já tem um ensinamento a aprender de que essa questão física é só. Olha o ensinamento que vem disso, né? A gente já vai lá na outra pergunta, de se meu pai morreu. Então eu não preciso ter um apego físico para que eu te ame. Então aí a gente já vai aprendendo com essa nova remessa de alma. Agora, se for um autismo muito forte, assim, daquele que tira a consciência da pessoa e a pessoa não consegue lidar com a vida, digamos assim, eu diria que é um sistema que tem algum problema muito no passado, porque são etapas. Você já não estabelece uma doença física ou mental. Vem uma tormenta mental, uma falta de presença, uma depressão, que também é uma coisa que já está um pouco mais grave. Então, uma leve angústia. E aí, ninguém dos seus antepassados olhou para isso, porque não tinha conhecimento, porque não imagina. A gente agora não sabe o que é constelação, imagina para eles. E isso vai passando, passando, passando. Chega uma hora que esse sistema não aguenta mais. E aí, ele manda uma pessoa completamente, digamos assim, com necessidades de olhar para aquilo. É como se ele viesse para curar o sistema mesmo. Levanta a bandeira vermelha para dizer que tem alguma coisa de errado nessa família. E aí você começa a pensar, por que comigo? Por que na minha família? E isso vai gerar o quê? Um buscador na família. Provavelmente a mãe. Então essa mãe vira buscadora, ou esse pai, ou o irmão não, né? Para livrar o sistema. E aí a gente fala, tem uma frase, né? Que o que foi tratado energeticamente se materialize no plano físico. Doenças físicas a gente não garante a cura, porque quem cura é Deus, né, gente? A doença física a gente garante a cura energética, que é evitar que passe para os futuros, né? Então, qualquer pessoa que tenha um ser humano que tem deficiência mental na sua família, no seu sistema, eu acho que teria que abrir o sistema para entender por que ele veio. Tem alguma lição a ser aprendida aí. É um processo de evolução para essa própria família, né? É isso mesmo. Uma expansão de consciência, não sei, se tornar melhor, traz cura para a família de alguma forma, né? Com certeza. Ninguém é escolhido à toa para ter uma pessoa tão especial assim na família, né? E a gente sente isso, né? Quem tem mães de pessoas assim são mães assim que você fala, caramba, só de olhar para essa mulher eu já me tornei uma mãe melhor. É verdade. É isso. É só isso. Só dela existir, eu já me torno um ser humano melhor. Você imagina essa criança, né? A mãe. Imagina como isso funciona no subconsciente dessa criança e dessa mãe, de toda essa família. É muito bonito. Bom, eu acho que ainda tem dúvidas sobre essa questão do dinheiro. Tem uma pessoa que colocou assim, ó, a vida financeira tem relação com o pai, mas não tenho um bom relacionamento com a minha mãe e não tenho uma vida financeira. Tem a ver com a minha mãe? Tá, eu entendi. Inclusive, essa confusão que os próprios terapeutas têm é exatamente isso. Se você tem uma relação não é muito positiva, vamos dizer assim, com a sua mãe, qual que é o impacto disso? Mãe é carreira. O Bert Helling tem a frase que é: o sucesso tem a face da sua mãe. Se dinheiro é difícil, você imagina não ter carreira. Uhum. Então, assim, a vida financeira vai por água abaixo. Então, provavelmente, você não tem a carreira porque você tem essa questão com a sua mãe. Então, assim, por que mãe é prosperidade? A mãe é quem nutre a gente em tudo. Então, emocionalmente, durante a gestação, nosso sistema nervoso é estabelecido dentro dessa mulher. Os pensamentos, os sentimentos que ela vibra durante a gestação vão se instalar no nosso corpo. Ela nutre a gente 100%, né? O pai é 50 mãe, 50 pai, mas quem nos nutre emocionalmente durante a gestação é a nossa mãe, tá? Então, assim, depois que a gente nasce, quando se tem o aleitamento, também as nossas necessidades, as mais profundas, elas são supridas pela mãe.
Então, a nossa prosperidade está totalmente vinculada com essa mulher. Se você tem uma relação muito estabelecida, muito positiva, com essa primeira fonte, digamos assim, de recursos para se suprir, você possivelmente, eu diria que 100%, você teria essa fonte também no macro, né, no mundo. Então você vai ter uma carreira. E aí é muito legal que você começa a ver pessoas que assim, nossa, não sei quem não tem inglês, não tem pós-graduação, só começou a faculdade e já é gerente. E aí você vê Sim, uma outra pessoa que é poliglota e tem carreira e mestrado e não consegue um bom emprego, só fica ali, sabe, fazendo estágio, estágio, estágio. Então, o que que eu diria? A pessoa que não tem o inglês tem uma mãe forte, e aí ela é promovida sem nem fazer muito esforço, porque o sucesso tem a face da mãe dele, então o sucesso é maravilhoso, é fácil para ele. E o outro não, ele tem algum desacordo ali emocional com essa mãe, e por mais que ele se esforce, ele não dá conta de ver algo bom quando ele tem o sucesso como uma opção para ele. O legal é você entender essa diferença de prosperidade entendi. e de dinheiro. E prosperidade, você mais do que eu também, né, Elaine, sabe que não é só financeira. Você tem um casamento próspero, uma família próspera, uma saúde Tudo, próspera. né? Então, assim, mãe também é relacionamento amoroso. Então, se você. O dedo podre vem daí, na maioria das vezes. Aí a pessoa vira aquela que. Então, assim, mãe é relacionamento amoroso e carreira. Então, se eu tenho uma mãe que ela não é positiva para mim, eu vou me esforçar o máximo possível para conseguir o sucesso. Então, eu escolhi a carreira. E aí, o que, que acontece com a maioria das mulheres que a gente vê? Elas não conseguem relacionamento amoroso. Então, Entendi. ela opta por uma das duas coisas. As duas, ela Ah, nunca vai ir. Porque ela não tem força entendi. suficiente para conseguir. Porque essa força vem da mãe dela. Então, ou ela escolhe um casamento próspero e deixa a carreira de lado, ou a carreira e deixa o relacionamento. Aí a gente vê aquelas mulheres muito bem-sucedidas e a gente fala que um pouco é amargurada nessa questão de relacionamento amoroso. Entendi. Perfeito, amei. É muito legal. Muito. Eu acho que uma pergunta interessante, porque existe a forma de constelação em workshop, certo? E existe Uhum. a individual. Explica um pouquinho para a gente entender como que é essa dinâmica e como que eu escolho. Ah, eu faço individual, eu faço workshop. Explica um pouquinho. Tá bom, ó. Agora, em tempos de pandemia, eu tô morrendo de saudade do workshop, que é aquela coisa de contato físico, de gastar caixas de lenço, que é muito forte. Acho que todo terapeuta sistêmico vai perguntar individual ou workshop. Ele vai falar workshop. Porque é uma questão do psicodrama, são seres humanos passando por papéis daquela vida. Então, assim, é muito impactante. E o mais legal pra gente que é terapeuta é que o workshop ele impacta todos que estão presentes. Aham. 90, isso é um índice muito conservador, eu diria. 90% das vezes que você é escolhido para fazer um papel, você tem algo a aprender com aquele papel. Então, assim, quando você faz um workshop, você não constela uma pessoa, você constela as 22 que estão ali, sabe? Então, assim, Sim. é muito bonito você ver que as pessoas realmente caiu a ficha. E é por isso que a gente, como terapeuta, eu digo o seguinte, ó, antes participe de um workshop, se você tiver oportunidade, quando não era pandemia, né? Porque, às vezes, com R$ 30, que é o valor em média para se constelar, né? Para se participar como representante, você cuida completamente desse sistema, você já se autoconstela só de participar com esses R$ 30. Não precisa ter um recurso tão maior quanto é para se constelar. E aí você já entende, já compreende, aquilo já atua em você e você já resolve. Então, assim, é muito rico, porque amplia para muitas pessoas, né? Então, o workshop é isso, você utiliza de pessoas desconhecidas para fazer os papéis. E o mais legal do workshop é que você fica sentado assistindo um teatro da sua vida, porque tem um representante para você, inclusive. Então você se Sim. enxerga ali e é impressionante os feedbacks que a gente recebe. A pessoa fala, Angélica, eu tô impressionada. A minha mãe fala essa frase com muita frequência. Eu nunca
nunca imaginei, porque você pouco se fala, né, antes de constelar. Não posso ouvir muito. Diferente da terapia convencional, que você tem que trazer para o racional, verbalizar, para ouvir de novo, a constelação eu tenho que ser até um pouco grossa. Eu até peço desculpa às vezes para as pessoas, que eu falo, desculpa, mas é que eu não posso ouvir muito, porque tira a força desse campo de atuação, né? Porque a gente está trabalhando com o subconsciente. Por mais que você tente verbalizar, não vai agregar valor ao meu trabalho. O que eu preciso é o que está no subconsciente, o que você nem imaginou que está. E o workshop, você trata temas até mesmo de maneira oculta. E por que isso é importante? No individual, eu não trato temas que são de cunho muito, digamos assim, traumáticos. Então, gente, infelizmente, né, eu sei que é tabu, mas existem pessoas que são abusadas sexualmente pelos próprios pais. E às vezes por um tio. Então, isso é um trauma muito grande para a pessoa. Eu, Angélica Santos, eu não constelo individual esse tipo de tema. Por quê? Quando você constela individual, você vai fazer o papel de todos do seu sistema. Então, para um caso assim, você vai fazer o papel do algoz, a pessoa que foi o vilão na sua vida, e o seu papel na época daquele trauma. Então, para que fazer um ser humano passar por um trauma duas vezes? Não faz sentido para mim. E é muito profundo. Eu já tive a felicidade de poder curar um sistema que teve esse negócio, mas é uma infelicidade absurda você ver. A pessoa não consegue ficar de frente, ela cai, ela literalmente vai pro chão, porque é muito forte aquilo. O campo, ele traz o que você sentiu. Então, pensa, é muito forte. Então, para esses casos, eu sempre utilizo o workshop. E aí a gente faz de maneira oculta, né? Que é muito legal. Você já participou de alguma oculta? Já. Que aí ninguém sabe o que é. E tudo, na hora que termina, nossa, calha, né? É incrível aquilo. Ninguém sabe o que é. Sentem de chorar, sentem de ser sarcástico, sentem de ser arrogante, sentem. Ela não sabe porque ela está sendo brava. Que raiva é essa, né? E nem sempre você faz o papel de uma pessoa, um ser humano. Às vezes você faz o papel de uma coisa, um sentimento, um dinheiro, né? Então a gente. Amor. Isso, o amor. Então, assim, quando constelo, eu mesmo só faço as minhas ocultas, porque eu tenho medo de influenciar. Porque às vezes, por exemplo, eu falo, você é a mãe, Elaine. E esse daqui é seu filho. Você, Elaine, é uma mãe amorosa. Você se sente mal de dizer, eu não gosto dele. Tá, é verdade. Então aí você não fica tão genuíno. Quando é oculto, você é a mãe, esse é seu filho. Eu não gosto dele, eu quero me afastar. Eu sei que é por um motivo sistêmico, mas você racionalmente fazendo o papel não sabe. Então a oculta, nesse sentido, é muito mais genuíno os sentimentos. As pessoas se soltam mais. Elas falam mais, elas não ligam pro que vai parecer. É o que é, né? Como tem que ser, na verdade, né? O essencial é simples e o que é o que é. E aí a gente trata a questão nesse sentido. E o individual seria você ali tratando com os bonequinhos, Playmobil Constellation, que as minhas clientes juram que eles andam. Mas eles não andam, tá, gente? Mas aí cada cor, cada boneco que você escolhe tem um significado que eu já sei, e aquilo vai se desenvolver na constelação e a gente trata a eficiência completamente a mesma, tá? Como eu não posso dar relatos de clientes, eu falo por mim mesma. Eu constelei tema físico com os bonequinhos, e na época eu tinha que operar de novo, ia ser minha terceira cirurgia com anestesia geral para retirar nódulos benignos da mama. Com 16 anos eu operei a mama direita, com 21 eu operei a mama esquerda e eu já estava para operar de novo as minhas mamas novamente. E aí eu fiz a constelação com 25 anos, mais ou menos, que foi bem quando eu me formei. 26 anos, eu tinha acabado de fazer 26 anos. Era sistêmico, a cada 5 anos eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu percebi isso, de 5 para 6 anos. E aí eu constelei individual. E os meus nódulos, eles vinham da preocupação excessiva da minha mãe. Olha só, gente. A minha mãe, ela vem de um sistema que tem 23 irmãos e ela tem uma família muito próspera. Ela sempre se sentiu muito culpada em ser feliz. Então, ela tinha uma preocupação muito excessiva de acontecer alguma coisa
coisa e ela perder as filhas, e ela perder o marido, então ela vivia nessa ânsia de algo ruim acontecer. Aí o que que acontecia? Na minha constelação eu compreendi. A cada 5 anos eu dava motivos reais para ela se preocupar. Olha que louco! Foi assim, comigo também foi com dias. Eu constelei num sábado durante a formação com os bonequinhos. E aí na segunda fui fazer a ultrassom para marcar a cirurgia. E eu lembro que eu chorei muito nesse dia, porque ele estava fazendo lá a ultrassom nos seios. Ele, operar? Peraí, não tem nódulo nenhum aqui. E esse daqui eu dou 100% de certeza que é gordura. E aí eu chorei um monte, falei, ai meu Deus, acho que era exatamente o que eu tava precisando, sabe? Para eu ter mais ainda credibilidade nesse trabalho, que é fantástico. E desde então, todo ano eu tenho que fazer a ultrassom para ver se voltou os nódulos, mas nunca mais voltou. E todas as vezes eu sempre corto já. Minha mãe continua sendo ela continua sendo ela, com as preocupações dela, mas eu falo, ó, corta aqui, daqui para cá, tá tudo bem. E vai para frente. De repente, liberta você de também não ser uma mãe tão preocupada, né? Nem me faz. Você acha isso, não é? Por exemplo, sua mãe pode continuar sendo ela do jeito que sempre foi, mas tem a cura do nódulo, mas tem a cura da sua personalidade, é isso ou não? Então, A liberdade de você mesma de continuar dessa forma ou não? eu percebo que eu sou muito preocupada, só que eu já sei que isso vem dela. Então, eu tô fazendo um erro consciente. Então, o que que eu faço? Uma vez que eu já faço um erro consciente, para deixar de errar, é um pulo, né? E eu respiro fundo e falo, ó, isso é excesso. Se eu vou Mas na traz pra onda, eu sou muito consciência. preocupada. Então, o que Entendi. eu percebo? Que vai ter um momento que eu vou ter que constelar a minha preocupação com meu filho. Porque a crença já está instalada em mim, entendeu? Eu corto com a minha mãe, mas eu ainda não eu não introduzi informação no campo para eu não ter isso com meu filho. Porque quando eu constelei, meu filho sequer existia. Gente, vai finalizar. Eu vou deixar salvo porque o assunto ficou muito, muito, muito bom, pelo menos durante um tempo para algumas pessoas assistirem. Super agradeço, Angélica, por ter aceitado o nosso convite.